né? Bom dia a todas que estão aqui já conectadas. Estamos super contentes aqui com mais uma oficina, né, de escuta sobre formas, métodos, né, perspectivas aí para a gestão de territórios da sociobioeconomia. É, Acho que com esse olhar, né, para a inovação, para a compreensão, né, de o que acontece nos territórios, do ponto de vista de vocações, né, de talentos e propriedades que sejam específicas, né, de cada um dos locais a serem possivelmente trabalhados. É, Hoje a gente está na nossa quarta sessão, né, a quarta escuta. Após ouvirmos, acho que estamos ouvindo, né, bastante a academia, o que é um ótimo sinal, né, ouvir quem está estudando há bastante tempo. A gente também vem prezando por tentar conhecer mais os casos e cases e pessoas também dos territórios. E aí, nesse sentido, hoje a gente vai ter, né, a fala da Floriana, a Flor que está acompanhando aqui o GT há bastante tempo, né, Flor? Faz parte aqui do subgrupo, e também dessa equipe mais próxima comigo, com a Lu, para a gente olhar para todo esse processo desse subgrupo aqui de desenvolvimento territorial, gestão territorial com foco em inovação. É, e a Flor também, acho que traz um olhar muito apreciativo, né, e assertivo em relação às linguagens, né? Acho que a gente vem comentando sobre isso, quão importante primeiro, né, se comunicar de forma geral, de forma acessível, para conseguir, de fato, acolher e incluir as pessoas protagonistas que são dos territórios, quando a gente vai trabalhar algum tipo de mapeamento e desenvolvimento. E a Flor, recentemente, está concluiu, né? Acho que a defesa do mestrado vai contar um pouco mais lá no Instituto IP. A Flor também veio representando a Climate Ventures por aqui no nosso subgrupo, Força Tarefa de Bioeconomia. E, enfim, acho que é um prazer, viu, Flor, poder te ouvir. Eu sei que foi bem recente aqui a sua conclusão e estamos recebendo em primeira mão, né, esse grupo, um pouco dos seus achados. Então, a gente vai ter novamente, né, um momento de exposição, que a Flor vai contar um pouco desse processo, dessa trajetória, e em seguida a gente faz, né, nossas rodadas aí para compreensão, ver o que chamou mais atenção, né, e o que a gente leva dessa escuta com a Flor para os próximos trabalhos aí, né, e esforços do GT, subgrupo, né, de desenvolvimento territorial e gestão para inovação. Flor, passo para você então. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Perfeito, Edu. Obrigada, Tainá, também, Tatiele, aí em nome da concertação, da coalizão, uma honra estar aqui presente nesse nosso GT. Como o Edu falou, eu estou participando desde o início, né, da formação desse GT de Polos de Inovação para Desenvolvimento Territorial da Sociobioeconomia, e coincidiu com um momento que eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, meu projeto de mestrado no Instituto de Pesquisas Ecológicas, ali em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. E eu sou artista plástica de formação, trabalho com desenvolvimento comunitário há 15 anos, trabalho muito com ferramentas colaborativas e participativas, muito com esse foco, né, de cocriação de projetos e mapeamentos, cartografias afetivas e participativas, que eu gosto de chamar assim. E nesse processo de mestrado eu resolvi compilar um pouco essas experiências, né, de algumas metodologias e trazer uma proposta de uma metodologia que convergisse vários elementos que eu acho que são estratégicos para a gente lidar com a chegada e a escuta sensível de territórios. E isso tem muito vínculo com o que a gente está discutindo nesse GT, né, que é como, de fato, trazer um processo de método para um território de sociobioeconomia, mas que seja flexível, que seja adaptável a diferentes contextos, que tenha uma linguagem acessível e que promova essa troca de conhecimentos. Então, é um pouquinho isso que eu preparei. Como o Edu falou, eu acabei de defender e ser aí receber o título, então vocês estão recebendo em primeira mão mesmo, depois da defesa. Então eu fiz uma compilação de alguns slides, mas eu queria interagir também. É uma metodologia em formato de jogo, e ela é presencial, mas eu
fiz um exercício aqui para a gente fazer uma experiência dela virtualmente, né, para ver o que vai acontecer. Então, peço já desculpas aí por algum erro que aconteça, mas é um primeiro experimento, dentro também dessa dinâmica mais de interação e criatividade que eu gostaria de propor para a gente. Então, para começar, eu vou apresentar aqui, começar a minha apresentação para vocês. Um minutinho. Aqui. Bom, como a gente falou, estamos na nossa quarta escuta. É muito legal estar falando depois da Sarita, né? A gente teve a última nossa escuta, a terceira escuta, olhando para essa questão acadêmica e contextualização de uma abordagem territorial focada ali no Milton Santos e todas essas questões do território socioespacial, as questões do território de uso, né? O território usado como um espaço mesmo componente, né, de todos nós, assim. Então, um denominador comum, território comum, denominador comum desses diversos atores. Então, eu estudei muito o que ela trouxe, né, em forma de teoria, mas buscando uma aplicação. Então, acho que é bem legal. Como falei para vocês, acabei de concluir aí a tese. A dissertação tem esse foco em territórios regenerativos e reflete sobre esses processos de fragmentação territorial que estão sendo proporcionados aí, né, pelo desmatamento, pelas questões de fragmentação ecológica, pela questão do uso dos territórios com interesses do capital e desenvolvimentos a qualquer custo, sem olhar para essa questão das vocações de território, mas realmente implantando, né, projetos de desenvolvimento territorial que promovem essa fragmentação, tanto ecológica quanto social. E aí eu proponho esse projeto que eu chamei de Barcas, brincando com essa ideia de uma bússola de articulação, de regeneração cultural, ambiental e social. Então, ela foi criada esse ano, mas ela é fruto de um processo de 15 anos aí de atuação em vários territórios brasileiros. O objetivo foi criar algo que tivesse um formato lúdico, interativo, customizável para diferentes territórios. E, a partir da sua implementação, a ideia é que ela possa produzir conhecimento participativo, né? Envolvendo essa participação de diferentes sujeitos, contribuir para a valorização de saberes e práticas tradicionais, apoiar comunidades tradicionais e grupos de base a reconhecerem os seus desafios e potencialidades, identificar vocações territoriais com base nas percepções partilhadas e contribuir para essa visão sistêmica de oportunidades e agentes estratégicos nos territórios. Na minha visão, né, no meu processo de experiência com essas pontes, né, lidando com projetos de captação de recurso, com esse ecossistema de bioeconomia que a gente tem tanto falado, trilhado e composto, e olhando para as necessidades do território e como essas palavras, esses jargões mesmo, a bioeconomia, os negócios de impacto, como tudo isso chega no território e é às vezes muito difícil das pessoas conseguirem se apropriar, né? E ainda mais com os tempos que esses projetos têm. Então, essa metodologia busca trazer um processo mesmo de vivência, um processo que é uma troca de experiências, vivência, chegada. Então, ela tem um conjunto de ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês. Só falando brevemente, eu acho que ela tem muito embasamento acadêmico, né? Então, eu olhei muito para Milton Santos e toda essa questão do território como espaço socialmente construído. A Sueli Ronick, que é uma professora da PUC, muito interessante, que ela fala sobre paisagens psicossociais e as cartografias antropofágicas. Ela olha muito para questões de cartografia mesmo e a questão da subjetividade, né? O Vitor Toledo, que é um sensacional, ele tem esse livro da memória biocultural. Então, é muito interessante como essa questão toda da relação das comunidades e dos povos com a terra, com seus territórios, traz a memória biocultural da espécie humana, né?
que promove todo esse processo das as nossas adaptações. Também olhando muito para Ailton Krenak, né, o nosso grande teórico aí brasileiro, que vive na foz do rio, ali nas margens do Rio Doce, né, na comunidade indígena Krenak, que foi bastante afetada pelo rompimento da barragem de mineração. A implementação do piloto eu faço com comunidades da foz do Rio Doce. Eu trabalhei durante os últimos 7 anos bastante lá, ajudando a formar uma rede de regeneração pós o processo todo do rompimento da barragem. E também a gente olha bastante para a questão da regeneração com um livro que é Culturas Regenerativas, do Daniel Wall. Então, depois eu vou passar para vocês, tem várias coisas interessantes aqui. E essas metodologias que também são super importantes, que são referência, e que eu acho que merecem esse GT e esse nosso método olhar para elas, né? Então, eu trago o Dragon Dreaming, que é uma metodologia australiana, fundada ali pelo Instituto Gaia, pelo John Croft, e olha muito para a questão humana, de formar times complementares. Aí tem o Otto Scharmer e a Teoria U, né, com os laboratórios de inovação social. Eu trabalho bastante com Climate Ventures, no Instituto Climate Ventures, eu sou consultora para laboratórios de inovação, e também eles promovem, né, essa jornada de descida e conhecimento em problemas complexos e vivência das problemáticas para depois a solução emergir. Então, a gente tive o prazer de coordenar aí por 3 anos o Laboratório da Amazônia, com o desafio de logística e comercialização dos produtos da SócioBio, que originou o Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que é uma iniciativa bem legal aí que promove acesso ao mercado. E tem algumas outras que eu também menciono, que é a fluxonomia da Lala, a Joanna Macy, que é uma pensadora muito interessante, que fala sobre essa questão da esperança ativa, né, como a gente mantém a nossa esperança, não num lugar de passividade, mas num lugar ativo. Eu acho que é algo que a gente precisa olhar muito hoje, né? E o próprio IP, a metodologia do IP, que a gente já ouviu na nossa primeira escuta, com os instrumentos participativos da econegociação e do mapa dos sonhos, e algumas perguntas chaves que eu acho que orientam esse GT, né, e essa criação de método, mas também orientaram a criação da metodologia da Barcas, que é como chegar nos territórios, deixar se tocar, né, por essas feridas e potências, como promover espaços de troca de saberes e aprendizados com comunidades e territórios, né, não chegar de cima para baixo impondo nenhum conhecimento, mas levar conhecimentos para trocar, estar permeável e aprender muito. Eu acho que tem uma troca muito grande entre os estrangeiros, sejam pesquisadores, sejam pessoas que chegam, né, organizações para implementar projetos, e as comunidades e tudo que a gente pode aprender. Eu acredito e vejo que existe um potencial de troca muito grande. Como fazer isso? Como a gente pode ver, né, e se permeabilizar mutuamente com essas novas visões, viver com novos olhos, como não interferir nas dinâmicas internas, como apoiar, é impossível não intervir, porque só a presença já é uma intervenção, né? Mas e quais são esses elementos indispensáveis aí para a gente sensibilizar e promover mudanças de comportamento de todos os lados? Eu acho que todos nós estamos num momento planetário, né, que a gente precisa ter mudanças de comportamento em todos os campos. Tem várias outras perguntas, eu não vou passar por todas, tá? Mas trago aqui uma primeira pergunta, que é uma carta, inclusive, do jogo, que é: que barca é essa? Então, mesmo essa brincadeira da barca tem a ver com embarcarmos juntos nessa jornada de restauração de ecossistemas, de restauração das relações, de regeneração. Então, eu acredito que essa barca faz parte de um movimento mesmo de transição dos que querem redesenhar os mapas, questionar os rumos e retraçar as rotas. Barcas para sonhar novos futuros e transformar o presente a partir do reconhecimento das realidades locais, do poder das alianças, dos afetos e da ação coletiva. Então, acho que essa palavra afeto, ela é a palavra grande, a grande palavra norteadora desta metodologia e de
praticamente todos os processos que eu tenho vivenciado há 15 anos nos territórios. E aí eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né? Pedindo licença, é uma coisa para ser feita presencialmente, mas eu fiz uma adaptação usando o mural. Eu queria fazer um pequeno ritualzinho de abertura usando a metodologia. Então, deixa eu entrar aqui no mural. Então, essa daqui é o tabuleiro do jogo, né? Ele é um tabuleiro impresso de 2 por 2, ele fica no centro da roda, mostrando uma fotinho aqui, por exemplo, dele acontecendo no território, numa comunidade quilombola, onde ele foi implementado o piloto. Então, ele acontece assim e ele dinamiza várias coisas, conversas, ele tem várias ferramentas que eu vou apresentar para vocês, mas eu trouxe ele aqui virtualmente. E nós temos aí, então, 5 grandes eixos dessa metodologia, né? A primeira delas é o chamado ao sul, né? Entramos pelo sul da roda, olhando para qual o nosso chamado que nos convoca a estar aqui juntos hoje, né? Depois, ao oeste, a gente tem um mapa, o que já temos, aí é uma jornada por uma busca e uma investigação do que já temos. Ao norte, o rumo, né, para onde queremos ir, e ao leste é como faremos para chegar lá com as rotas, né? Vamos retraçar as rotas. E ao centro é o navegar, que é o lidar com as adversidades, com as potências, com o processo, né? O planejamento que, no fundo, é só um guia, depois o que a gente vai fazer mesmo vai se modificando com o processo. Mas eu queria começar com um ritual de abertura com uma carta do centro. Então, a gente tem várias cartas no jogo, mas a primeira delas muitas vezes eu começo com o bem-vindos, né? O bem-vindos a bordo. Saudações aos tripulantes visíveis e invisíveis. Então, eu queria mesmo honrar os presentes aqui hoje, todos vocês que investiram seu tempo para estar aqui nesse momento comigo, com esse GT, com essa quarta escuta. Então, celebrar mesmo cada um de vocês e saudá-los como tripulantes aqui da nossa barca. E também os invisíveis, né? Todos os invisíveis que nos fizeram estar aqui hoje, os nomeáveis e os inomináveis, né? Quem são eles para cada um de nós, esses seres que nos trouxeram, né? Os nossos ancestrais diretos, essa questão da ancestralidade é muito forte, eu acho, nos territórios e precisa ser olhada com muito carinho. Quem cuidou de todo esse lugar para que ele pudesse estar disponível, né, para nós hoje. Então, acho que aqui a gente olha muito para a concertação e para a coalizão também, com todo esse arcabouço de envolver todas essas nossas organizações juntos. Mas também queria convidá-las para se conectar aí com os seus invisíveis, com os seus territórios, com algum lugar onde vocês foram e realmente foram tocados por algo que tirou vocês do prumo, né? Mudou um pouquinho o coração e depois isso reverberou em alguma ação. Então, eu queria dar um minutinho para a gente se conectar com algum desses espaços sagrados aí para a gente, que modificaram a nossa jornada. Agradecer esse lugar, esse invisível que nos move. Também queria mandar uma grande força aí para todos os nossos amigos e amigos da floresta, da Amazônia, que está passando por esse momento tão difícil, né? Tão duro de se presenciar. Então, mandar aí saudações e energia para esses invisíveis. Então, o nosso ritual de abertura está feito, estão abertos os nossos trabalhos, e essas dinâmicas vão acontecendo, né, todo o tempo. Na metodologia, ela abre sempre pelo centro, e depois ela inicia dependendo de um diagnóstico feito anteriormente, qual é o nível de maturidade daquela comunidade, qual é o lugar onde ela está mais preparada para atuar.
Então, diferentes cartas podem ser abertas. Eu quero só abrir mais uma aqui. Tem algumas cartas de inspiração, algumas cartas guia, né? E as cartas de inspiração buscam trazer esse compartilhamento também de repertório. Então, eu queria trazer essa primeira carta aqui do Milton Santos, que ele diz: o território é o quadro de vida de todos nós. Conhecê-lo e entendê-lo é fundamental para afastar o risco da alienação, o risco da perda do sentido, da existência individual e coletiva, e o risco da renúncia ao futuro. Né? Então, o território como esse espaço que nos conecta com a realidade, evita essa alienação, olha para a gente com esse sentido grandioso da existência, nos coloca em pares, e é o nosso campo de possibilidades, né? Ele é o nosso onde nós podemos cocriar esse futuro. Sem território, sem terra, não temos para onde ir. E aí tem algumas outras também. Essa daqui foi uma fala que surgiu do piloto, do processo piloto de implementação, que foi a dona Gessi, mestra da cultura popular e guardiã do ponto de memória do jongo Santa Bárbara, no Quilombo do Linharinho. Ela falou assim: o que sustenta a gente é a terra, resistência vem de terra, ela sustenta tudo. Eu gosto muito dessa frase, né? Como que a gente olha para território como terra e como esse grande sustento. E aí, assim, acho que o chamado na metodologia, ele é muito baseado nessa dimensão da terra, né? Então, a terra é por onde entramos, depois a gente vem para território, depois a gente vem para comunidade, depois a gente vem para sujeito. E aí tem várias dinâmicas que acontecem nesse lugar do chamado, porque esses 4 eixos precisam estar muito conectados para a gente chegar em algum lugar que seja duradouro, né? Depois eu vou voltar um pouquinho para a nossa bússola, mas eu vou continuar aqui. Então, já falei, abordagem do Milton Santos. A metodologia teve todo um estudo dessa questão do nome, né? Como criar um nome que pudesse ser apropriado. Foi muito legal essa primeira implementação que eu fiz, porque ele foi muito apropriado, essa questão da barca. Ela está presente em quase todas as comunidades, né? O barco, vamos entrar nessa barca, se essa barca não virar, a gente chega lá, e barco, todos os lugares, a gente sempre tem as barcas acontecendo, levando e trazendo, né? E mesmo essa referência das barcas que chegaram, os colonizadores, esses programas de desenvolvimento dessas diferentes barcas. Então, foi um processo criativo muito bacana também. Eu tive apoio de uma grande amiga, que é a Helena Landines, que fez umas ilustrações incríveis, que depois vocês vão ver um pouquinho mais para frente. A criação das etapas e esse tabuleiro com baralho de cartas, olhando para essa questão toda acadêmica, trazida para o baralho de cartas, essa questão de dinâmicas, de proposição de dinâmicas também com baralho, cartas na manga, então várias questões relacionadas com recurso, com serviços ecossistêmicos. Então, esses são alguns dos instrumentos de navegação que tem a metodologia. Tem um guia de navegação, que é o guia do facilitador. Aí tem o baralho, que é, como eu falei para vocês, né? As inspirações que trazem conceitos tanto da academia quanto vão agregando palavras, chaves e frases memoráveis desses mestres e mestras dos territórios. Tem algumas cartas que convocam para ação, algumas que convocam para celebração, processos de coleta, porque a gente quer trazer dados, a gente quer produzir dados e ciência, né? Um processo de ciência cidadã junto com as comunidades. Então, tem cartas bem específicas que também convidam a gente para coletar coisas, e as cartas que nos trazem perguntas aí, mobilizadoras, orientadoras. E aí tem os baralhos cartas na manga, que também vão sendo complementados, mas eles já trazem vários desafios que são padrões no Brasil e no mundo, né? Questões de mineração, questões de monocultura, pecuária extensiva, desafios relacionados com questões de governança, né, de comunicação, então falta de comunicação,
brigas familiares, aspectos também de desafios mais internos das comunidades. Então, tem várias cartas na manga que são usadas em momentos específicos de reflexão. Tem também as cartas das oportunidades, cartas de talentos, recursos, e uma nova que foi e que tem sido bem interessante o uso dela, que são as cartas de serviços ecossistêmicos, que é algo bastante intangível, né? Que eu acho que a gente fala muito na academia e nos nossos fóruns, mas para as comunidades mesmo, o que é essa história de serviço ecossistêmico? Então, eu fiz um joguinho de cartas que conecta também com a história toda das oportunidades e dos recursos, e foi bem legal o uso dela. E depois tem uma carta de votação, que ela é dupla face, onde a gente usa em alguns momentos, né? Para pensar se a gente está indo para um lugar mais degenerativo ou mais regenerativo. Então, tem duas barcas aqui com diferentes conteúdos. E aí, essa ferramenta, que eu já falei para vocês, que promove aí um dispositivo de conversas e reflexões, um disparador de situações, e também um lugar que conduz a jornada, né? Dá uma visualidade do todo para a gente também entender, né? Ah, temos um começo, um meio e um final, isso se estabelece de acordo com a maturidade e com a quantidade de tempo e recurso que a gente tem, né? Para poder estar num lugar ou se dispor a acompanhar um processo em um território. Como eu falei para vocês, eu implementei na planície costeira do Rio Doce, no território Sapê do Norte, né, um território super sociobiodiverso, uma região estuarina, tá, a quinta maior bacia hidrográfica do Brasil, com o grande e maravilhoso Rio Doce, que teve aí a barragem de rejeitos de mineração caindo sobre ele. Tem muitos impactos, é uma reserva biológica, um parque estadual de Itaúnas, a desova de tartarugas marinhas, é um lugar incrível. Aqui tem um mapa, né, que é muito interessante aqui. Esse aqui é o Rio Doce. Eu fiquei muito impactada quando eu vi esse mapa, porque essa região, ela é uma região estuarina mesmo, como dizem, né? Ela é toda capilarizada por águas. Então, tudo que aconteça com um rio vai ser capilarizado para toda a região, né? É como se fosse um grande charco que sofreu muitas transformações por projetos de desenvolvimento. Então, é uma ocupação que foi guiada aí pela tese de vazio demográfico, né? Como tantas outras no Brasil. Não tem nada nem ninguém, a gente pode ir entrando e fazer o que a gente bem entender. Teve um grande impacto ali com a ferrovia de Minas Vitória, e teve uma coisa que é muito louca, que é o programa de incentivo a drenagens dos alaglados, né, para aproveitar essas várzeas para ampliação do agronegócio. Então, esse espaço, esse território, ele tem várias drenagens, ele foi meio que todo drenado, ele era um grande mangue, tem até as comunidades dos manguezais, se comunicava por barcos, e hoje em dia ele é totalmente, pela ação antrópica, foi muito modificada a questão ecológica e também das comunidades, né? E depois, em 2015, com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração. Então, é um lugar bem complexo, com uma luta muito grande, uma luta quilombola fortíssima, né? Tem quase como um quilombo do Zumbi dos Palmares, né? Que tão emblemático, conhecido. Lá tem o Negro Rogério, que é uma figura muito emblemática, que tinha todo um processo de conseguir vender a farinha, eles sabiam muito bem fazer uma farinha, a melhor farinha da região, e ele só topava vender a farinha se ele pudesse trocar por escravos. Então tem um processo de luta muito grande lá. E várias atividades acontecendo, né? Um lugar maravilhoso para se conhecer. E aí a implementação da metodologia sempre tem uma preparação para o embarque, que é, né, a ida a campo, conversas, a identificação desses portos seguros, né? Então tem ali uma carta, um mural, um mapa, ponto de partida, que a metodologia traz, indica algumas coisas para serem feitas, mas basicamente é identificar os portos seguros,
né, onde a gente vai poder pousar e chegar, vai identificar alguns desafios e algumas potencialidades para poder preparar, né, o que vai acontecer lá. E aí depois a implementação, que pode ser uma jornada das 5 direções, ou pode ser apenas de uma direção, como eu falei, é bem adaptável. Esse aqui foi o convite feito para a implementação piloto, e aqui a gente começou com a jornada de convocação, com o chamado, com o processo do mapa, então várias dinâmicas também de mapeamento, sair para percorrer o território juntos, né? É diferente do que simplesmente fazer uma reunião. Ah, vamos fazer uma reunião para mapear o que, que tem aqui, ou para as pessoas falarem. Não, vamos lá, vamos ficar pelo menos 3 dias, vamos percorrer o território junto, vamos fazer comunidades que nem que são vizinhas e nunca se visitaram direito, percorrerem e se mostrarem, serem as anfitriãs do seu próprio lugar. Então, e ao mesmo tempo tem uns bottoms que promovem alguns papéis, né, incentivam que esses papéis aconteçam, que a gente fotografe, que a gente tenha um guia, que a gente tenha um porta-voz que conte para os outros depois o que aconteceu naquele percurso, um guardião do tempo e um marcador de caminhos, né, o cartógrafo, o georreferenciador. Então, a gente fez aqui alguns percursos desses, e a gente pode olhar aqui depois no site da Barcas, que está em processo de construção, alguns resultados desse processo de mapeamento. Então, aí dá para percorrer os territórios. A ideia é que isso venha a ser um grande armazém de desafios e oportunidades, né? Então, aqui tem várias categorias que a gente pode olhar, sei lá, né? Queremos olhar aqui para atividades educativas ao ar livre, aí vão aparecer coisas que a gente pode fazer, então podemos fazer algumas sinalizações. Ainda estou em processo de estruturação melhor disso, né? Mas aí a gente pode olhar por recursos, por serviços ecossistêmicos, olhar um pouco para essas buscas. E aqui fala um pouco da metodologia. É... E aí depois tem muitos resultados que a gente obteve, né, com essa primeira implementação. Então, a metodologia traz esses também mapas, né, de mapeamento, então ação coletiva, o que que a gente quer fazer, o que que cada comunidade diz que quer fazer, então tem um círculo de sonhos com as comunidades, olhando para as oportunidades e desafios, né, ajudar que se reconheçam essas oportunidades e desafios, se nomeiem, se declarem, se explicitem. Então, isso aqui foram algumas que foram feitas em diferentes territórios. Eu acho que tem toda essa ideia. Também aplicamos ela numa escola. Foi muito legal olhar também para essa dinâmica de sensibilização, de questões de recursos, de serviços ecossistêmicos. Então, foi uma jogada bem rápida. Eu passei 20 dias lá no território entre, né, entrevistas e vivências e percursos e várias coisas, então aconteceu muita coisa. Vou mostrar para vocês aqui. E aí essa ideia do que a gente gera, né? Então, a partir desses percursos, dessas declarações, como que a gente pode ir gerando gráficos, tendo um conhecimento que é sistematizável, e olha para essa questão das declarações, o que as próprias pessoas do lugar sentem que é mais valioso, onde elas identificam os déficits da própria região. Então, várias coisas que a gente vê às vezes, né, que são estruturadas aí e chegam prontas aqui. A ideia é que as comunidades também vejam as suas respostas e as suas declarações virando números, virando gráficos. Então, aqui foi um pouco um esquema da participação, né? Da onde vieram as pessoas que estiveram presentes no piloto. Então, a gente teve vários membros de comunidades tradicionais quilombolas, alguns mobilizadores locais, uma presença do poder público e de alguns mestres de cultura popular. Enfim,
gráficos, uma avaliação também assim de níveis de proximidade com o processo. Então, os tripulantes são quem realmente participou das atividades, os aliados são pessoas que mostraram interesse em continuar apoiando, e os visitantes passaram lá só para ver o que era, né? E dar uma olhadinha naquela loucurinha que estava acontecendo ali. Também foram identificados desafios declarados pelos participantes, né? Então, questões relacionadas às empresas exploradoras de recursos, a ausência de poder público, a questão do eucalipto, muito forte naquela região, né? Uma região de monocultura de eucalipto bem forte, que tem um impacto grande nas águas. Isso reflete aqui também na priorização dos desafios que eles trouxeram, né? O 1 é o mais grave, e o 8 é o menos grave, né? Os desafios. E aí a poluição das águas, bem relacionada também com a questão do eucalipto na região. Em segundo lugar, a gente tem aqui falta de sistemas de tratamento de esgoto, e aí isso pode orientar, né, projetos que vão acontecer, e existe um alto grau de valorização, então também, né, às vezes a gente pensa, nossa, a sociobio não é tão valorizada, a biodiversidade não está sendo valorizada. Eu percebo que sim, ela é bastante valorizada, né, a presença dos animais, a importância das florestas, no caso, nesse piloto foi bem pontuada, mas existe uma falta de oportunidade de como isso pode trazer recursos, né? Então, eu acho que acaba que as comunidades ficam muito isoladas, nesse caso aqui, né, nessa valorização, nesse reconhecimento de todo esse valor, mas não conseguindo acessar meios de fazer isso tornar rentável, tornar uma fonte de renda. E no caso aqui, foram identificados com eles, né, palavras-chave e desejos e vontades para vocações territoriais. Então, a Aroeira veio muito forte, é a maior produtora de aroeira do mundo, ali a região de São Mateus, daquela pimenta rosa, né? Tem uma potência muito grande. Um lugar incrível, que tem um potencial de turismo de base comunitária e de turismo ecológico também bastante incrível, possibilidade de eventos, então foram trazidos o turismo ecológico de base comunitária, os arranjos sociobioprodutivos para a cadeia da aroeira e para a agrofloresta, né? No caso, uma das comunidades que a gente foi tem uma agrofloresta bem estruturada que está inspirando a região ali, que é o sítio ponto de equilíbrio, e vários processos aí de inovação. Existe um território fértil para esses processos de restauração e recuperação de áreas degradadas, porque é uma região grande de monocultura de eucalipto, impactos de mineração e de petróleo, está tudo junto ali, é uma pressão das grandes corporações, desses vetores de desenvolvimento, e as comunidades sustentando ali um espaço sociobiodiverso com muita pressão. E então é um pouco isso que eu queria apresentar para vocês em linhas gerais, né? Eu acho que trazer a importância desses processos de sensibilização, como que a gente precisa ter um processo de vivência nos espaços, que nos inspire, que promova a troca de conhecimentos, fortaleça essa rede de afetos e parcerias, né? Como que a gente traz um processo de escuta sensível que pode inaugurar fóruns de reflexão e decisão, né? Eu acho que também essa questão de como eles decidem, né? Como cada comunidade escolhe tomar suas decisões ou reformar os seus métodos de escolha, é uma questão bem sensível. Eu acho que em todos os territórios que eu já visitei, e precisa de tempo mesmo para isso acontecer, né? Essas mudanças estruturais. E como que a gente pode trazer formatos inovadores e não serem umas reuniões chatas que ninguém quer ir ou que fica todo mundo meio que com sono, né? Como a gente traz a arte, o cinema, as dinâmicas participativas, a beleza. Então, acho que teve um processo muito bonito relacionado com isso que a metodologia Barcas propõe.
né, alguns elementos essenciais que precisam ser mobilizados aí para territórios regenerativos, para territórios da sociobiodiversidade, que foram trazidos também pelas comunidades quilombolas que a gente consultou, trouxeram a questão da ancestralidade, da cultura, da brincadeira, a questão do pertencimento, da resistência, das festas, né? Eu acho que também toda essa questão das festividades locais precisa ser muito olhada como espaços estratégicos para a gente aprender e entender que os territórios são celebrados, né? Eles são vivenciados, celebrados mais do que fonte de recursos de projetos apenas e de rentabilidade, tem essa questão muito forte das festas. E, em geral, eu acho que é isso. Eu queria deixar essa frase aqui, final, que é do Denilson Baniwa, que foi tirada de uma exposição que é A Terra de Gigantes, de um amigo meu, Daniel Lima. E ele fala assim: os gigantes dessa terra, os gigantes deste lugar que vivemos, são as pessoas que aprenderam a compartilhar esse território como uma casa única. O que é preciso e que é preciso que todos ajudem a cuidar dessa casa. Os gigantes são essas pessoas que querem cuidar do planeta em conjunto, compartilhando tudo que existe, em contraste com quem quer apenas explorar, dominar e fazer disso um grande domínio solo. Gigante é quem compartilha e não quem domina. E eu achei muito bonito, porque a gente fala às vezes, né, os gigantes, os grandes, e na verdade aqui tem uma inversão de valores. E eu acho muito inspirador aqui. Então, eu acho que em termos gerais eu queria só trazer isso. Ah, e essas foram algumas ilustrações que eu falei para vocês que a Helena fez, das várias barcas que ilustram as várias etapas da metodologia, e essa daqui, uma grande barca, que é, eu acho que é a barca que estamos hoje, né? Com a motosserra, com as nossas usinas nucleares, com os nossos correntões, acabando com as matas, e quais seriam essas novas barcas, né? Olhando para a nossa cultura, a nossa sociobiodiversidade, a tecnologia, o descanso, a celebração, as culturas tradicionais, os povos, a ciência. Então, acho que um pouquinho essa mensagem. E para finalizar, eu queria só fazer mais um ritualzinho de fechamento, usando a nossa, né, metodologia aqui, que seria trazer aqui, na verdade, pegar fechar com uma provocação para esse nosso grupo, né? A gente está olhando, querendo desenvolver um modelo para territórios de desenvolvimento da sociobiodiversidade, e aí como que a gente vai chegar lá, né? Como a gente vai se organizar para isso? Quais são os papéis e tarefas que a gente precisa desempenhar para chegar no nosso destino? E quais os caminhos que a gente pode co-criar juntos, utilizando o que a gente tem de melhor para oferecer? Então, dentro desse GT, que eu acho que tem sido mais passivo no sentido de receber esse processo que a gente está, digamos, ofertando de escutas, a gente está chegando num momento de olhar, né? O que que juntos a gente quer co-criar a partir dessas escutas, o que que a gente tem de melhor para oferecer enquanto indivíduos, enquanto organizações. Então, eu, na minha humilde contribuição aqui, acho que eu tenho para oferecer esse lugar da criatividade, da gente chegar de outras formas, da gente se surpreender, né, e ser surpreendidos, e realmente criar pontes transdisciplinares, né? Olhar para a questão da economia como uma questão central, mas olhar para a questão da cultura e da arte, olhar para a questão dos saberes tradicionais, da ciência. Então, não é uma tarefa trivial, mas a gente só vai conseguir se a gente fizer juntos. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. E assim, super aberta para a gente experimentar a metodologia em outros territórios, né? Espero que a gente consiga mesmo vivenciar juntos esses lugares e refazer essas rotas que a gente quer refazer.
Hum. Que maravilhoso. Eu estava, gente, há muito tempo já na expectativa de ouvir a Flor mais aprofundadamente, né, com esse trabalho. E é muito interessante a gente poder ver essa perspectiva, né, de mais afeto, né, no olhar mesmo, na chegada, né, na conexão, na compreensão de onde que a gente vai, como que a gente pode seguir juntos, né, fortalecer o coletivo demanda várias lentes e maneiras que precisam ser cocriadas e ajustáveis, né, na minha visão. Então, eu queria propor aqui uma dinâmica. A gente está num grupo, né, um pouco menor hoje, mas que também é ótimo porque nos traz a possibilidade de uma aproximação maior, né, e mais íntima também. E aí eu proponho da gente seguir aqui na plenária, né, ao invés de fazer divisão nos grupos. Eu acho que a gente está num tamanho ideal para isso. Mas também acho que vale a gente manter o mesmo tipo de colheita, né? O que chamou a atenção nessa metodologia para essa gestão, né, de territórios da inovação, da sociobioeconomia. Então, eu queria, né, fazer o papel aqui de facilitação nesse momento, mas para começar, talvez checar, né, se tem alguma dúvida de algum termo, de alguma questão, né, que a Flor apresenta e que, né, vocês gostariam que alguém aqui gostaria de ter algum tipo de aprofundamento, se alguma coisa não ficou muito evidente, que poderia ser, né, mais aprofundado aí pela Flor. Então, deixem aberto aqui, quem quiser levantar a mão ou abrir o microfone, e aí depois, em seguida, a gente pode olhar um pouco mais para as reações, né, pontos de atenção, como que reverberou por aí em cada uma, né, o que a Flor trouxe aí como método. Pode falar, Edu Giacomazzi, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Flor, sensacional, muito incrível você trazer essa perspectiva, né? É, Passou um filminho na minha cabeça quando a gente começou a trabalhar com o posicionamento da coalizão lá no meio da pandemia, né? E naquele momento foi uma escuta com os grupos da coalizão e a gente cunhou um termo que era ocanomia, para tirar as pessoas do lugar, né? E a gente foi bastante bombardeado, né? Porque, claro, imagina, gente do agro, gente de todos os lugares, né? A gente chegou a ser cunhado o termo esquerda vegetariana para o nosso texto, e aí a gente teve que entrar um pouco nos moldes da linguagem. Então, acho que você traz uma questão, eu estou falando isso porque você traz uma questão de construir linguagem a partir de um tabuleiro. E quando a gente fala de território, não dá para ir para o território sem um mapa. E você trouxe para mim um mapa aqui muito interessante, e com todas essas metodologias, né, Otto Scharmer, a própria Lara, eu vi muito da fluxonomia ali no que você trouxe. Eu trabalho bastante com meta integral, então a gente usou meta-capitais, eu vi bastante de meta-capitais, e assim, adorei, quero me aprofundar um pouco, quero comprar o tabuleiro, quero comprar o jogo para jogar aqui em casa, mas eu fiquei com uma dúvida, e eu acho que esse é um padrão recorrente nesse assunto da biodiversidade, da sociobiodiversidade, que é a ausência da palavra saúde. Tudo bem, a gente quer levar recursos, se fala muito da biodiversidade com essas populações, se fala muito de toda a depressão, né, territorial, mas não se fala sobre saúde. E eu também não vi no teu tabuleiro nenhum acesso à saúde, porque um dos grandes problemas desses territórios é acesso, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que faltou, não sei, claro, foi muito rápido a tua apresentação, mas acho que falta descer no que a gente, na sociobiodiversidade de um modo geral, falta descer nessa economia do cuidado, descer para o nível da economia do cuidado. E eu tenho o pé na saúde e o pé na bioeconomia, e eu costumo dizer o seguinte: hoje a saúde, de um modo geral, tem falado muito sobre sustentabilidade, sistema de saúde, como que se mantém tudo, etc. E a bioeconomia está faltando falar sobre cuidado. Então, como que a gente traz um pouco esses termos do cuidado
com saúde na sociobiodiversidade, no olhar para os territórios, e se já acendeu uma luzinha aí para você de atenção, porque eu acho que esse a gente chama de weak signal, né? O sinal fraco do sistema, mas é daí que vai reverberar, acho que a transformação. E aí eu queria que você falasse, porque a gente fala muito de recursos, de levar materiais, ou de levar materiais não, de levar produtos, enfim, empoderar essas comunidades e esses territórios do ponto de vista econômico, mas muito no econômico financeiro, mas não na economia da saúde, não na economia do conhecimento, não na economia psicológica. Então, tem meta-capitais dessa economia que eu acho que não estão sendo levadas em considerações. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, para além de outras coisas que eu gostaria de falar também, mas acho que esse é o ponto principal. Obrigada, Edu, pela pergunta e pela provocação. Eu vou pedir ajuda para a minha bússola, para respondê-la, porque ela é muito boa para isso. Então, a questão da saúde, ela é bem central, né? Quando a gente fala da Barcas, e a gente tem apelidado ela mesmo de Barcas regenerativas, tem dois conceitos centrais, que é o território, né, com essa questão da como um território sociobiodiverso, como um território socialmente construído, e a questão da regeneração. E aí a abordagem que a gente dá para a regeneração, logo no começo, ela está bem aqui, ó. A cultura regenerativa está intimamente vinculada à saúde, descreve a capacidade de recuperar as funções vitais básicas e de reação a qualquer tipo de colapso temporário ou crise. Cuida de toda a comunidade de vida do planeta, sabendo que é a maneira mais eficaz de criar um futuro próspero para toda a humanidade, né? Então, acho que tem essa convocação, esse chamado para um cuidado para a saúde em vários momentos da metodologia, mas no momento inicial a gente fala muito, né, caracteriza o território e regeneração com esse vínculo com saúde, saúde planetária e saúde humana. E aí aqui também, inclusive eu tinha separado essas cartas para hoje, que nunca dá, né, para fazer tudo, mas essa carta aqui, que era a carta que estava no cuidar, estão todas as atividades do futuro. Cuidar não apenas da natureza, mas das pessoas, das cidades, das relações, do tempo, dos modos de vida, dos recursos materiais e imateriais. Né? A Lala vem trazendo isso. Então, acho que sim, como eu falei, a gente tem que fazer muita coisa, né? Quando olha para território sociobiodiverso, para desenvolvimento territorial, são muitas camadas e elas precisam acontecer simultaneamente. Então, eu acho que tem muito uma escuta de aquele território está preparado para ouvir o quê, né? Ou aquele grupo, para a gente não ser taxados de vegetarianos anarquistas, né? Eu acho que mesmo trazer a questão da arte, trazer a questão das metodologias, do corpo, ainda é um tabu nos nossos próprios lugares, né? Eu acho incrível que a gente ainda tenha dificuldade de acessar essa transdisciplinariedade, mas é real, eu sinto isso também em alguns momentos. Mas é um pouco isso, né? Aqui na questão dos talentos, na questão da sociobiodiversidade, afetos, a gente vai falar de saúde, na questão das rotas, né? Tem o bem-estar aqui também como um espaço de exploração dessa saúde, desse bem-estar. Então, eu acho que essas trilhas que a metodologia propõe, essas palavras-chave, elas são nortes e elas são etapas, né? Tem lugares onde a gente vai conseguir simplesmente melhorar o chamado, tem lugares onde a gente já vai conseguir chegar aqui numa questão de novas economias, de governança, a questão da inovação coletiva, né? Que é não só uma inovação, mas uma ação. Então, eu acho que são múltiplas camadas e a gente precisa saber quando acionar e como acionar. Mas eu concordo com você, eu acho que o Milton tem trazido também, né, em muitas falas nossas, essa questão da saúde, e acho que em alguns fóruns que eu tenho visto,
ela é um grande guarda-chuva, né? A saúde planetária vinculada com a bioeconomia, com a regeneração. Então, gosto dessa provocação de trazer mais foco para isso. Não, legal. Acho que tem com certeza, acho que tem esses pontos, mas na visão sistêmica, né, que você traz, acho que tem uma coisa mesmo do acesso ao SUS, propriamente dito, porque a Amazônia a gente tem imensos vazios assistenciais. Então, assim, quando a gente vai olhar toda a sociobiodiversidade, a gente olha tudo que tem, né? Você falou um monte de espécies e a gente não captou, mas as pessoas estão sendo acometidas por quais tipos de doença? Por que que elas estão indo a óbito, etc, etc, etc. E aí tentar trabalhar as duas coisas, né? Mitigar também o acesso à saúde. Então, acho que é legal, acho que quando a gente fala de saúde planetária, bem-estar, ok, mas tem uma questão prática que é como que a gente leva para esses vazios saúde, propriamente dito, saúde mesmo, médico, enfermeira, poder curar a doença das crianças, cuidar das crianças, tá, os recém-nascidos e assim por diante. Coisa muito prática nesse sentido, que eu achei que é muito bacana usar o teu tabuleiro para mapear isso também, tá? Para além do bem-estar, para além dessa questão, os idosos, por exemplo, isso que é uma questão crítica também, né? Com o envelhecimento da população, é uma população também que envelhece, né? Tem muitos jovens, mas também tem. E aí, como que essas pessoas podem ter acesso ao sistema de saúde, vacinas e por aí vai? Então, só estou dando uma perspectiva do ponto de vista de saúde, também sistêmica, você traz bastante do bem-estar, qualidade de vida, vamos chamar assim, e aqui eu estou indo no lugar mais do ponto de vista tem um lado da doença propriamente dita, que eu acho que a gente precisa também esclarecer, deixar bem evidente quando chegar num território. Eu acho que esse é um ponto também de engajamento dessa população, tá? Mas obrigado pela tua resposta. Obrigado, Edu, pela reação aqui, muito, muito bacana. Tenho a semana passada, acho que a gente comentou, eu e a Luciana, a gente esteve junto lá na Tríplice Fronteira, onde um dos projetos que estão sendo olhados, né, para aquela região são bioclínicas, né, tentando justamente olhar para a questão, né, do conhecimento tradicional, né, e o que tem ali em relação, né, às bases para cuidados, né, que estão por ali, mas também com um olhar de política pública e de acessos, né? Então acho que bastante disso está dialogando, muito legal. Gente, quero abrir aqui também, se mais alguém tem reações, agora, né, querendo trazer alguma ponto de atenção do que veio da fala da Flor, o que vibrou por aí também, para a gente manter a sistematização. Lu? Oi, não tem como começar a falar sem parabenizar, né, Flor? Eu tô aqui, assim, super entusiasmada com esse seu trabalho. Além dele ser, a Bia tá falando aqui, né, que é linda, ela é visualmente, né, muito bonita o trabalho que você fez, mas ver a metodologia, ver o carinho, né, o afeto que você colocou em tudo é realmente incrível. Então, só lhe parabenizar. E também fiquei com muita vontade de conhecer mais a fundo, né? Já tô dando uma olhada aqui no site que você mandou. Quero conhecer um pouquinho mais as cartas. Seria muito legal também ver essa experiência em uma comunidade, né? Ou participar mesmo dessa jornada afetiva. Então, realmente, parabéns. Eu acho que o que mais veio assim para mim, né, que eu acho que seria importante a gente manter em mente, pensando aqui no nosso trabalho coletivo, em outros trabalhos também, é deixar as soluções emergirem por si só do território, ao invés de já tentar chegar com soluções prontas, né, e fazer uma escuta para tentar adaptar aquilo que já vem assim meio pré-pronto para a realidade, né, do território. Então, eu acho que a sua metodologia ela traz uma ferramenta concreta para a gente fazer isso, que a gente fala muito sobre essa importância, né, de ter uma escutativa, de adaptar as ferramentas para o território, mas eu acho que você
conseguiu materializar muito bem esse conceito, né? Então, eu acho que o que eu quero deixar, assim, né, de principal aprendizado, né, principal legado é isso, é permitir que essas soluções, elas venham por si só, né? Porque vem soluções potentes, né? A gente sabe do potencial que o conhecimento que essas comunidades têm sobre o seu território, sobre a sua ancestralidade, né? Sobre o que é possível ser feito com tudo isso. Então, acho que isso é o que mais me marcou, assim, da sua apresentação. Parabéns, viu? Obrigada, Luana. Tem uma coisa que eu queria só fazer um comentário sobre isso. Teve uma fala na nossa segunda escuta do pessoal da FGV, que elas falaram essa questão baselar, né? Ela usou essa palavra, assim, de como é difícil, às vezes, chegar num território e, e deixar emergir coisas que não são basilares, que não são básicas, né? Que são as necessidades reais que estão acontecendo ali. E eu acho que tem uma questão de tempo e uma questão de troca de conhecimentos. Eu acho que isso é muito importante também frisar para um processo de escuta. Tem um processo de escuta de deixar emergir, mas tem um lugar de troca, né? A partir do mapeamento. Então, para mim, assim, a questão de mapeamento é estrutural, só que diferentes formas de mapear, não é chegar lá e fazer uma reunião de mapeamento, é ir para o território, é percorrer, é dar um drone, levar o drone, que eles possam pilotar o drone junto, é olhar para a questão do mapa no celular e que o celular vai andando, né? Compartilhar coisas e ferramentas e olhar e ver o que tem na roça, o que não tem. E também ter uma troca de repertório, porque às vezes a pessoa nem sabe que dava para fazer aquilo, né? Tipo, lá especificamente, por exemplo, na região da Foz do Rio Doce, a questão da aroeira, que é uma coisa usada tradicionalmente, que foi muito usada, inclusive, para todas as micoses que começaram a acontecer por conta da lama, virou uma grande um ícone da resistência está virando a aroeira, é uma coisa maravilhosa, mas no processo da Aliança Rio Doce, do movimento Regenera Rio Doce, que a gente ajudou a formar lá, a gente levou, por exemplo, uma oficina de destilação de óleos essenciais. E aí descobriu-se que dava para fazer óleo essencial com aroeira. E aí eles agora estão com um projeto de uma bioindústria, em 7 anos, um negócio que começou com 7.000 reais. A gente conseguiu 7.000 reais, comprou dois destiladores e agora virou um polo para fazer uma bioindústria. Então, como que a gente olha a partir de um mapeamento para uma troca de conhecimento, para inspirações mútuas, e aí, né, a ativação, assim. Então, é isso. O emergir, ele não é. Também não é facinho, né? Ah, emergiu, todo mundo já sabe. Não. A gente precisa olhar para tudo isso e. Enfim, só comentário. Obrigado, Flor. Muito legal. Bia, eu vi que você também tinha levantado a mão. Tem várias reações aqui do pessoal no chat, mas queria te passar a palavra. Eu tô. É, Flor, já falei, né, sobre a beleza e é muito bom trabalhar, né, com esse eixo da arte e estou como a Luana, querendo passar por uma experiência prática. Então é isso que eu queria deixar aqui o registro. Acho que a gente precisa dessas ferramentas no território para a gente sair definitivamente desses modelos de já totalmente vencidos de oficinas, reuniões em estilo palestra, em estilo de painéis, sabe? Eu acho que essas metodologias de escuta, de convite à participação, à troca, né? Eu acho que esse caminho é
eu acho que inovador, apesar de ser tão, né, é, ancestral ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho, dessas ferramentas, acreditar nessas ferramentas e sair do modelo tradicional dessas reuniões, onde muito pouca gente participa, sempre é o que eu tenho visto, eu tenho assim, me visto, meu Deus, entendeu? Ainda estamos aqui, sabe, nessa reunião onde tem um monte de gente sentadinho na mesa e um monte, aí fala 15 minutos e aí um ou outro corajoso levanta para fazer para dar um depoimento, mas acho que, né, esse caminho a sua barca, né, que embarca, né, todo mundo a bordo para provocar as reações, as escutas, as trocas eu acho isso muito revolucionário e parabéns, tomara que a gente tenha a oportunidade de ver isso na prática nos nossos planos aí de né, pensar, né, em aterrissar com esse GT em territórios, em projetos reais. Parabéns. Muito legal, obrigado, Bia, pela reação aqui. Quero checar, né, se tem mais alguém que gostaria de trazer algum ponto. Flor, são incríveis as mensagens no chat aqui também, já estou copiando todas para nós, para a gente olhar ali o quanto que trazer essa perspectiva do afeto também gera afeto, né? E eu acho que assim a gente constrói muitas coisas que são estruturantes, e é isso que eu estou vibrando aqui também da sua escuta, né? E com certeza, assim que a gente puder vivenciar isso juntos em algum território, eu acho que vai ser um aprendizado mesmo, né, para todos. Mas se não tiverem mais considerações, assim, pontos de atenção, eu queria só trazer, né, primeiro agradecer novamente, Flor, é muito legal, eu acho que essa conversa certamente continua, né, é um jogo, gostei muito dessa proposta, lembrei de uma vez também que você me apresentou uma metodologia nessa linha, né, e a gente começa a jogar e vai se aperfeiçoando, vai convidando mais gente, né, e acho que assim a gente vai deixando a teia cada vez maior e mais divertida, né, inclusive para solucionar problemas bastante complexos, que a gente sabe que é o que a gente gosta, né? É o que a gente se depara aqui para tentar fortalecer o trabalho das redes, que estamos juntos aqui. Então, pessoal, acho que pensando nos próximos passos, esse ano a gente deve ter mais uma escuta, né, de oficinas. Estamos para soltar aí um convite oficial. Eu não sei, Tainá, Tatiele, se né, a gente quer trazer alguma coisa já, eu sei que a gente estava esperando algumas confirmações ali, mas a ideia é a gente trazer o professor Chiquito, ele já veio uma vez, né, no contexto da concertação, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, né, de um estudo que foi puxado ali por vários parceiros, apoiado, né, mas agora a gente gostaria de ouvi-lo muito nessa perspectiva também de ator, né, da universidade local, que vem investigando, né, as questões de cadeias da sociobio na Amazônia e também, né, isso num foco territorial. Então, a gente gostaria muito de ouvir o professor Chiquito, tomara que dê certo de ser ainda esse ano, e aí a gente vai fazer uma avaliação aqui do subgrupo, né, como que tem sido esse processo de escutas, justamente para olhar para o ano que vem e entender, bom, com essa base, né, o que é possível agora da gente desenhar, entendendo que queremos chegar em algum tipo de dados, né, de aplicação ou de entendimento num contexto específico, num território específico, a gente, né, quer iniciar com a Amazônia, e a gente também quer dialogar com os demais subgrupos aqui, né, que estão nesse conjunto entre coalizão e concertação, né, seja o subgrupo de dados, de base de dados, seja de políticas públicas, né? Acho que o grande norte que a gente tem aqui muito forte é como que a gente chega num desenho, de fato, de política pública capaz, né, de ouvir o território, os territórios, entender, identificar as vocações com base na sociobioeconomia de Floresta em Pé para o seu próprio desenvolvimento, né? Então, essa é, assim, um contexto geral para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida,
Seguimos aqui eu, a Flor, a Luciana, a gente está muito próximo da Luana, da Adriana também, que são as facilitadoras do GT de Bioeconomia, da concertação. Então, a ideia é a gente poder, daqui a pouco, dar mais um passo, né, nessa metodologia desse subgrupo aqui, tá bom? Perfeito. Bom, eu queria agradecer também, gente, e talvez deixar só uma última mensagem que fui provocada aqui novamente pelo Edu, que é essa questão do jogo, né? E então eu queria trazer uma frase, que é uma carta do jogo aqui, do John Croft, do Dragon Dreaming, que é uma das metodologias. Ele fala: temos que acordar para o que está acontecendo e despertar para o novo jogo, o maior jogo que podemos jogar, o jogo que nos dá sentido, que nos dá esperança, que nos dá entusiasmo, que nos dá alegria, que nos conecta com a vida. É o jogo mais importante que podemos jogar para nós e para todas as espécies, e vai ser divertido. Precisa ser, pode ser. Então, que a gente consiga fazer um processo aqui nesse GT que seja divertido, que seja leve, que seja complexo, que seja denso, que seja real, né? E que a gente possa, talvez, pensar numa dinâmica, às vezes, de alguma camada de jogo, que a gente consiga envolver os jovens. Eu acho que essa questão da juventude é fundamental para a gente envolver os territórios. A gente, às vezes, estão, né, as pessoas mais idosas, as pessoas que sabem o valor de tudo aquilo, e às vezes os jovens não chegam, porque eles não estão interessados, eles querem estar no computador, eles querem estar no celular, eles querem ver um drone voando. Então, como que a gente promove essa nossa ferramenta, esse nosso método adaptável, customizável, com essa perspectiva de tecnologia, de envolvimento de jovem, de interatividade, de jogabilidade? Então, eu sigo à disposição, super animada, feliz de fazer parte desse GT e desse time, né, de concertação e coalizão que está promovendo tantos aprendizados. Espero que a gente tenha tido uma boa manhã e agradeço novamente. Muito grato, Flor. E, pessoal, muito grato também pela presença aqui de vocês, em vocês também, né, para a gente seguir junto. Com isso, acho que eu concluo aqui e até uma próxima, dia 22, então teremos, né, em breve o convite solto aí para a rede para a gente ouvir o professor Chiquito.